Hoje nós vamos entrar num tema abençoado. Glória a Deus. Aos irmãos que estão assistindo, nós acabamos de ter o louvor abençoado e agora nós vamos entrar para a palavra do Senhor. Então que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os seus familiares, que vocês possam experimentar da gloriosa palavra do nosso Deus. Amém? Eu convido os irmãos a se colocarem sobre os seus pés para a leitura da Sagrada Escritura, em nome de Jesus Cristo. Amém. Lucas, capítulo 23. Lucas 23. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 23, verso 33. Os irmãos que acharam, digam amém. Glória ao nosso Senhor. Lucas 23, a partir do versículo 33. Amém? Amém? Amém. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E rebaixando as suas vestes, lançaram os sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo aos outros: salve-se a si mesmo, se esse é Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados encarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: esse é o rei dos judeus. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos ajudado. Que o Senhor possa, Pai, falar fortemente ao nosso coração, Pai, nessa noite. Traga, Senhor, a palavra, Pai, que é viva e eficaz aos nossos corações. E eu tenho essa certeza no coração que os meus irmãos não sairão daqui como entraram, mas bem melhores. Porque a tua palavra é viva, a tua palavra restaura, edifica, cura, liberta. A tua palavra é o próprio Deus falando conosco. Então, meu Deus, te agradecemos, Pai. Toda distração, eu declaro, sai em nome de Jesus. Preocupação vai saindo em nome de Jesus. Ansiedade sai em nome de Jesus, porque a palavra de Deus vai ser ministrada essa noite. No precioso nome de Jesus, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Amém, igreja? Amém. Os irmãos já ouviram falar do significado das três cruzes do Calvário? Sabia que tem um sentido essas três cruzes? Ali no Calvário nós vamos aprender um pouquinho sobre as três cruzes do Calvário. Amém? Amém. Breve farei uma introdução antes do que aconteceu com Jesus. Jesus, ele foi o quê? Preso. Preso como um criminoso, como alguém que fazia coisas erradas.
foi levado a Pilatos. E ali Pilatos, ele olhou para Jesus e ele não conseguiu condenar a Jesus. Por quê? Ele viu que Jesus, ele era inocente. Jesus era um homem no qual ele não cometeu nenhum crime e muito menos nenhum pecado. Mas Pilatos, ele estava numa situação no qual ele não sabia o que fazer. Ele não podia mandar sacrificar uma pessoa inocente, porque ele não queria ter esse sentimento de culpa do sangue de um inocente sendo derramado. O que Pilatos então ele fez? A multidão ela estava nervosa, dizendo para condenar a Jesus Cristo, dizendo para matar a Jesus Cristo. Muitas pessoas ali em volta. E Pilatos então o que ele fez? Pilatos, ele mandou chamar um homem tão mau, um homem temido por todos, que já havia sido preso, estava preso. E o que ele fez? Eu não vou ter esse sentimento de culpa. Ele colocou a multidão, o povo judeu ali para julgar quem seria solto por eles. Eles iriam escolher. O nome desse homem mau chamava Barrabás. Imagina um homem mau que cometeu todos os tipos de crime, colocou justamente esse homem ao lado de Jesus e a multidão olhando para eles para escolher. Penso eu, meus amados, que Pilatos, ele, antes de enviar para Herodes Jesus, ele imaginou: se eu colocar Barrabás com Jesus, a multidão vai pedir para soltar Jesus e não Barrabás, porque Barrabás era um homem terrível. Mas o povo judeu, aquelas pessoas, estavam com tanta inveja, tanta raiva, ódio de Jesus. Mas por que eles estavam? Porque Jesus, na sua caminhada, ele fez grandes milagres. Jesus, ele levou a palavra viva, a palavra do Pai. E nessa trajetória, Jesus, ele foi perseguido, mas ele chegou até ali. E a multidão, então, ela escolheu para que soltasse Barrabás. No meu ponto de vista, eu soltaria a Jesus, porque eu não queria um criminoso na rua que podia matar qualquer pessoa ali. Mas o ódio, quando toma conta da humanidade, a inveja, a perseguição, mas tudo isso para um propósito. Se ele tivesse escolhido tirar a Jesus dessa liberdade, não iria se cumprir aquilo no qual Deus estabeleceu para o seu filho. Soltar então a Barrabás e condenaram a Jesus Cristo à morte de cruz. O que eles fizeram então? Levaram a Jesus para fora das muralhas. É interessante isso, né? Para sacrificar, eles levavam para fora das muralhas ali de Jerusalém e levavam a um monte. Quem já viu falar no monte Gólgota? Amém. Conhecido como o Monte do Calvário. Olha que interessante. Esse monte, literalmente falando, tinha um significado de caveira. Vocês sabiam disso? Ele tinha uma forma de caveira humana, de um crânio humano. Por isso ele era chamado de Monte da Caveira. Justamente ali
Jesus foi levado ao Monte da Caveira. Olha só, o primeiro ponto, a primeira chave que eu quero que os irmãos observem. A cruz, ela foi colocada justamente em cima do Monte Gólgota. Sim ou não? 3 cruzes. Em outras palavras, a cruz, ela justamente estava como uma espada de Deus cravando na cabeça de Satanás. A cruz, onde Jesus ia ser sacrificado, estava cravado justamente em cima de um monte chamado Gólgota, que pelas palavras ali, pela literatura e pela imagem, a paz, meu amado, era o formato de caveira. Eu creio que quando aí a cruz ela foi cravada, é para um propósito. É que o sangue do Cordeiro de Deus seria derramado no Calvário sobre a rocha daquele monte. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus declarando que Satanás ele perdeu e a igreja do Senhor é vitoriosa. Naquele momento, quando a cruz foi colocada ali, aquele momento ali era Deus declarando a derrota de Satanás e a vitória de sua igreja. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essas 3 cruzes. Então Jesus Cristo, ele foi colocado no centro. Do lado direito, como nós temos aqui, havia um homem. Do lado esquerdo havia outro homem. De um lado, um malfeitor, criminoso, ladrão. De outro lado, um malfeitor, criminoso, ladrão. Só que a diferença no qual nós temos aqui, um foi salvo e o outro foi condenado. E Jesus no centro. Um condenado, um salvo. E olha que interessante. Há um significado, meus amados, aqui na palavra do Senhor para cada cruz, no qual eu quero falar para os irmãos, amém? O primeiro significado, a cruz do centro. A cruz do centro representa como a cruz da salvação. A cruz no qual Jesus Cristo seria crucificado, morto. E não é qualquer homem que está ali no centro, não. É simplesmente um rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus Cristo estava no centro. Mas por que Jesus ele não foi colocado na cruz da direita e nem na cruz da esquerda, e sim no centro? Abre aspas, abre uma chave bíblica para os irmãos entenderem. Olha só que interessante. O que aconteceu lá atrás iria refletir o que nós estamos vivendo hoje e o que vai acontecer amanhã, até a vinda de Jesus Cristo. Jesus está no centro, meus irmãos, porque Jesus, ele julgará a todos. Vai chegar o momento que Jesus vai julgar a todos, não somente alguns, a todos. E os ladrões aqui, eles representam a humanidade. Como assim, pastor? Eles representam a humanidade. De um lado, um representa arrependimento, salvação. Do outro lado, é aquela pessoa que está do lado esquerdo, vai representar incredulidade, olha só, e condenação.
Jesus julgará, do lado direito um vai representar salvação, do lado esquerdo um vai representar a condenação. Isso é algo no qual nós estamos lendo aqui, que hoje, nos dias de hoje, a gente vê. Não há salvação àqueles que estão condenados, aqueles que não aceitaram Jesus. Não há salvação. O único caminho é Jesus Cristo. Ele é o centro de nossas vidas. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o centro, meus amados. E quem está no centro da cruz é Jesus Cristo. Mas pastor, Jesus então julgará? Sim, Jesus julgará. Vai chegar um momento que haverá julgamento para todos nós. Para todos, ninguém vai escapar. E Ele está no centro da cruz porque assumiu o meu pecado, o seu pecado. Ele está no centro da cruz porque levou para um madeireiro todos os nossos pecados. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 5, 21. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aí, entenda, Jesus foi para a cruz não por causa dos judeus. Jesus ele foi para a cruz não por causa de Pilatos. Jesus foi para a cruz porque o seu Pai o entregou por nós. Abra a palavra de Deus em João capítulo 3, versículo 16. Amém? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos para Romanos 8:32. Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos dará também com Ele todas as coisas? Foi por amor, meus amados. Foi por amor que Deus entregou, que o Pai entregou o seu Filho, por amor a mim, por amor a você. Foi por amor. Ele foi na cruz como um bom pastor que cuida das suas ovelhas. Jesus Cristo é o bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas. Estão comigo? Então Jesus Cristo ele estava onde? No centro. Porque Jesus Cristo ele iria julgar. Agora eu quero chamar para os irmãos a entenderem a cruz da esquerda. O significado da cruz da esquerda, ela representa a incredulidade e representa a condenação. Voltamos para Lucas 23, versículo 39.
23, 39. Amém. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Olha só, se tu és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Meus irmãos, há pessoas que no último momento da sua vida, ela escuta a palavra de Deus, ou aparece um irmão para falar de Jesus, no último momento de vida, para falar de Jesus para aquela pessoa, e mesmo ela escutando falar de Jesus Cristo, ela não o aceita. Naquele momento último, meus irmãos. E sabe o que acontece? Ela é condenada. No último momento daquela oportunidade, ela rejeita a Jesus Cristo. E foi o que aconteceu com esse homem da esquerda. Então, muito cuidado. Mesmo você estando na igreja, mesmo você lendo a palavra de Deus, porque esse homem, as mesmas palavras que Jesus falava ali na cruz, tanto da direita como da esquerda, escutava. Mas toma muito cuidado, você que está na igreja, você que está conhecendo a palavra, ouvindo a palavra, mas mesmo assim você rejeita Jesus, mesmo assim você não o aceita, mesmo assim você o aceita da boca para fora. E eu sinto dizer, meus amados, aquele que não aceitar Jesus Cristo com todo o coração será condenado. Não há outro caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Agora repare algo: se esse homem da esquerda, ele queria que fosse do jeito dele, porque ele falou: se tu és Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Em outras palavras, ele está dizendo: se tu é o rei dos reis, sai daí desse lugar, salva você e salva a gente também. Não é pela nosso jeito. O problema é esse: a gente quer fazer, a gente quer a salvação do nosso jeito. Tem pessoas que querem ser salvos, mas da forma dela. Não existe isso, ser salvo da forma. Há um propósito aqui. E esse propósito ele tem que ser cumprido. Agora, vocês acham que a salvação virá por obras? Será que a salvação ela vem por obras? Pelos nossos méritos? A salvação não vem pelas obras, nem pelos nossos méritos. A salvação ela não vem pelaquilo que nós fazemos. Agora, há pessoas que acham que fazendo algo para o próximo ela está salva. Eu estou fazendo coisas boas. Sinto dizer que no inferno está cheio de pessoas que faziam coisas boas para o próximo. Você está sendo radical, pastor? Não, eu não estou sendo radical. Até Satanás ele se faz de bonzinho. Até Satanás ele se faz de amigo. Até Satanás ele se faz de companheiro. Ele ajuda em todas as áreas da sua vida, mas depois ele tira tudo. Agora você não precisa agradar aos homens, você não precisa agradar a igreja, você não precisa agradar o seu pastor com dízimo, com ofertas, não. Você não precisa agradar aquela pessoa dizendo: eu fiz algo por aquela pessoa. Já repararam que tem pessoas que fazem algo para a outra e enche a boca dizendo: eu fiz algo pelaquela pessoa. Uau, você fez algo pelaquela pessoa. E ainda joga na cara. Porque
Porque Satanás assim, faz algo para a pessoa e ajuda e ainda joga na cara. Eu ajudei aquela pessoa. Você lembra aquele dia que eu te ajudei? O mérito não é nosso. O mérito não é nosso. Não é por obras que você vai ser salvo. Não é você dizimando na casa de Deus e colocando valor. Olha, eu dei uma oferta assim, olha, eu comprei um carro para a igreja, olha, eu comprei essa mesa para a igreja, olha, eu comprei um púlpito para essa igreja. Está vendo essa parede eu que mandei pintar? Meu amado, o mérito não é seu. Sabe por quê? Se você não fizesse, Deus faria, porque a casa é dele, é ele que faz todas as coisas, é ele que mantém a casa de Deus, é ele que mantém a sua casa. Glória a Deus. Você não precisa mostrar para ninguém não, porque se você está querendo fazer obras, para dizer que você é aquela pessoa, eu sinto dizer, se você não aceitou Jesus, se você não reconhecer, você não será salvo. Esse homem da esquerda, ele sabia quem era Jesus. Ele ouviu falar de Jesus, mas ele queria o quê? Atalho. Se você é o Messias, desce dessa cruz e tira a gente também. Não é assim. Não é por obras. Estão comigo, igreja? Amém. Muito cuidado, porque aquele homem, ele rejeitou a Jesus Cristo e ele foi condenado. Talvez você tenha rejeitado a Jesus Cristo e o caminho que você pode seguir é o mesmo desse homem. Amém, igreja? Amém. Terceiro significado, a cruz da direita, ela representa arrependimento e salvação. Arrependimento, salvação e aceitação. Agora a pergunta que eu faço aos irmãos: por que um representa a condenação e o outro a salvação? Os dois eram ladrões, os dois são merecedores daquela cruz, porque eles cometeram um pecado, eles cometeram crimes. Os dois, de um lado e do outro, porque um é condenado e o outro, ele é salvo, sendo que os dois cometeram crime. Olha que interessante. Sabe o que fez mudar o coração desse homem da direita? A palavra de Jesus. A palavra de Jesus que fez mudar o coração desse homem da direita, desse malfeitor, desse que foi condenado por crimes que ele cometeu ali. A palavra de Jesus que transformou o coração. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. É a palavra de Deus que restaurou o coração desse homem. Agora se coloque no lugar desse homem da direita por alguns segundos. Olha só, o coração dele foi transformado. Agora se coloca na visão dele por alguns segundos. Esse homem, ele viu a Jesus Cristo sendo pisado, maltratado, cuspiram em Jesus, chicotearam a Jesus Cristo, maltrataram Jesus Cristo com todas as coisas. Esse homem viu fazendo tudo isso com Jesus Cristo. O corpo, as costas de Jesus Cristo estava toda rasgada. E ele viu tudo isso.
perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amor. Jesus Cristo, ele não conseguia ter ódio. Jesus Cristo, ele tinha amor. Esse homem pensou, poxa, tudo isso que esse homem passou, e ele ainda consegue amar todos nós. De fato, esse é o Messias, esse é o Redentor. Esse é o Redentor, meus amados. Agora a pergunta que eu faço: você conseguiria amar alguém que te fez mal? Alguém que fez mal para alguém da sua família? Você conseguiria amar? É uma pergunta difícil, não é? Mas Jesus Cristo, ele amou aqueles que cuspiram, aqueles que prenderam ele na cruz. Jesus Cristo, ele amou. E através disso, esse homem escutou a Jesus Cristo e viu tudo aquilo que Jesus Cristo passou. E ele foi o que? Transformado. Mas não para por aí. Olha que interessante, o primeiro ponto desse homem da direita que eu quero falar com os irmãos. Além da transformação, ele temeu ao Senhor. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha só, meus amados, se não há temor a Deus, se não há a pessoa assumir que é o pecador, se você não teme a Deus, em outras palavras, se você não confessar os seus pecados, o caminho que você vai ter não é de aceitação. Se você não aceitar Jesus, é condenação, é morte espiritual, não haverá salvação. E esse homem, ele, além do coração transformado pela palavra de Jesus, ele ainda teve temor a Deus. Ele assumiu que era um pecador. Olha que interessante, o segundo ponto, versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Olha só, ele está reconhecendo que eles sim merecem aquela cruz, mas Jesus Cristo não. Está vendo? Há um reconhecimento. Ele está reconhecendo: eu mereço ser morto, eu mereço ser condenado, eu mereço morrer nessa cruz, mas ele não. Quando ele reconheceu ali, houve o que? Uma aceitação. Ele sabia que Jesus era inocente e ele aceitou. Ele disse: Jesus Cristo, eu reconheço que o Senhor é inocente. Está vendo a transformação quando nós escutamos a palavra de Deus, quando nós escutamos a Jesus Cristo? Mas mesmo assim, abre uma observação: tudo que Jesus Cristo falou, o da esquerda também ouviu, só que não aceitou. Continuando, ainda no verso 41, olha só: mas este nenhum mal fez. Quarto ponto, versículo 42. E disse a Jesus, olha o que esse homem disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Ele reconheceu que Jesus é o Rei da glória. Ele reconheceu que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor dos senhores. Lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E esse homem,
homem, ele foi salvo. Esse homem, ele aceitou a Jesus Cristo ali, ele reconheceu ao Messias, ele reconheceu tudo aquilo que Jesus fez, ele reconheceu que Jesus era inocente, ele reconheceu que o único caminho que ele tinha era Jesus Cristo. E se ele reconhecesse, não da boca para fora, mas sim do seu interior. Há esse problema, meus irmãos. Muitas pessoas aceitam Jesus da boca para fora. Muitas pessoas aceitam a Jesus Cristo simplesmente para dizer: eu tenho agora uma religião, agora eu sou crente. Mas de fato eles não andam uma vida com Jesus. De fato eles não se arrependeram dos seus pecados, tanto que cometem os mesmos pecados diariamente e conhecem a palavra. E mesmo conhecendo a palavra, eles têm uma escolha de dizer: olha, eu não quero seguir Jesus. É muito triste que muitos estão indo para um caminho no qual não tem volta. Então, o significado, para simplificar, o da esquerda representa a condenação. O da esquerda, ele foi condenado. O da direita, ele arrependeu, aceitou a Jesus, houve aceitação. E olha só, para finalizarmos, olha só, ele reconheceu Jesus Cristo e automaticamente ele foi salvo. Amém? Amém. E ele disse: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Sabe o que eu penso? Só para a gente pegar a ceia daqui a pouquinho. Meus irmãos, aqui na terra a gente pode ter tudo. Casa boa. Você que está assistindo, você pode ter poder, fama, você pode ter dinheiro, você pode estar congregando uma igreja grande, pequena, você pode ter vários amigos que estão com você, você pode ter uma vida tranquila nessa terra. Agora, se você não tem a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, sinto dizer, mas você não terá uma vida com sentido. Você pode ter tudo: poder, fama, dinheiro, amigos, carro, casa, tudo. Agora, se você não tem a Jesus Cristo, você não encontrou o verdadeiro sentido da tua vida. Jesus Cristo é o sentido, Jesus Cristo é o centro, Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade e Ele é a vida. Ele mesmo fala que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não basta saber somente quem é Jesus. Como assim, pastor? Não basta eu somente saber: Jesus Cristo, Ele morreu na cruz para nos salvar, Jesus Cristo fez aquele milagre, Jesus Cristo curou a mulher que estava enferma. Não basta somente isso, você precisa segui-lo, você precisa aceitá-lo. E é claro que na Bíblia, meus irmãos, a salvação não vem por obras, a salvação vem pela graça. Não é por obras, é graça. Não é por obras, é graça. Não é por aquilo que você faz a Deus, mas sim é por aquilo que Deus fez por você. Não adianta você falar que fez um tanto de coisa para Deus. Não é essa a questão. Não é aquilo que você fez para Deus, mas sim o que Deus fez por você, enviando o Filho para morrer na cruz do Calvário, para que hoje você seja salvo em Cristo Jesus. E para finalizarmos, meus irmãos,
A salvação ela é imediata. A salvação é imediata. Verso e último versículo 43. E disse-me Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação é imediata. Antes de entrarmos aqui na ceia do Senhor, eu convido os irmãos a colocarem sobre os seus pés. Júlio, por favor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo na minha presença. Hoje mesmo estarás comigo experimentando tudo daquilo que eu vou te oferecer. Hoje mesmo estará mais íntimo, mais próximo, mais achegado, mais junto, seja como você preferir, de Jesus Cristo. Nós vamos fazer diferente, filho. Você vai me ajudar, amém? Ele vai colocando e a gente, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, tá? Amém, Jesus. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Um breve resumo. Há 3 cruzes, 3 sentidos. Ali Deus já sabia o significado que seria a humanidade. Jesus Cristo sempre será o centro, como foi ali naquela cruz. Aqueles 2 homens não foi colocado naquela cruz somente por colocar. Havia um sentido para a humanidade. Eles representavam a humanidade ali. A aceitação a Jesus Cristo e aquele que é incrédulo, aquele que não aceitou a Jesus Cristo. Um foi salvo, o outro foi condenado. A pergunta que eu faço aos irmãos que estão me assistindo e a vocês que estão aqui: qual escolha você fará? Qual escolha você fará? Feche seus olhos em nome de Jesus Cristo. Meu amado, você que está assistindo, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e único, suficiente Salvador da tua vida, e você gostaria de aceitá-lo nessa noite, eu convido você a fazer uma oração comigo. Em nome de Jesus Cristo. Não importa o que você fez, ou o que você fez lá no passado, importa o que você está sentindo no coração. Ore comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, todos eles, pecados no qual eu nem lembro mais, mas eu venho nesse momento te pedir perdão, na certeza que o Senhor irá perdoar todos eles. Senhor Jesus, com alegria no meu coração, eu quero confessar da minha boca e dizer que eu te aceito como meu Senhor e único suficiente da minha vida. Entre agora e faça morada em nome de Jesus. Obrigado. E você que um dia andou nos caminhos do Senhor e porventura se afastou, eu não estou aqui para saber o motivo, mas eu estou aqui para te dizer que Jesus está te dizendo essa noite: vem como está. Vem como está. Ore comigo. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra poderosa. Eu que um dia andei nos seus caminhos e por esse motivo eu me afastei. Arrependido estou. Perdoa os meus pecados, na certeza que o Senhor me aceitará novamente. E eu quero viver novamente
o primeiro amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda com os olhos fechados, meus irmãos, eu vou dar alguns segundos para os irmãos refletirem com o Pai. Se há algo que tem que pedir perdão, esse é o momento. Esse é o momento. Com seus olhos fechados, esse é o momento. Nós já estamos terminando. Aleluia. Amém. Não precisa abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo graças o partiu, e disse: tomai, comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Estende suas mãos para frente, vamos estar orando. Meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra poderosa, Pai. Nesse momento, no qual nós iremos cear contigo, Pai. Eis aqui, Pai, o pão que representa o teu corpo, Pai. Eis aqui, Pai, o teu cálice, Pai, que representa o teu sangue, o sangue do Cordeiro de Deus. Então, graças nós damos a Ti, Jesus, por tudo, Pai. Graças damos por esse momento, Pai, no qual, como a Tua igreja, iríamos cear contigo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, pode servir, meu filho, a bandeja, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Deus é maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comemos do pão. O Senhor, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim.
cálice do Senhor. Aleluia! Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Ah, maravilhoso. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Cordeiro de Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Graças damos a Ti, meu Deus, por tudo, Pai. Graças te damos a Ti, Pai, porque na cruz do Calvário, Senhor, Jesus Cristo, Ele foi morto na cruz do Calvário, e ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Bendito seja o Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Pecadores remidos, que perante
Jesus, porque Tu pode mudar todo o cenário, acalmar a tempestade. Obrigado, Jesus, porque Tu és a provisão, o alimento, o pão diário de nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos dado livramentos. Obrigado, Senhor Jesus, porque ao nosso acordar, levantar, o Senhor está com Tuas mãos poderosas sobre nossas vidas e de nossa família. E o nosso deitado, o Senhor ali que nos sustenta, o Senhor que nos dá o sono do justo. Obrigado, Jesus. Nós o reconhecemos como nosso Senhor e único suficiente de nossas vidas. Maravilhoso, Deus conosco, Leão da tribo de Judá, Alvo mais que deve, Príncipe da paz. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a Tua palavra, Pai, tem nos ensinado a cada domingo, a cada quarta-feira e a cada dia, Pai. Somos alimentados com a poderosa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque a nossa família, Pai, nós declaramos que é Sua, que é do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo, Pai, um encontro genuíno, a minha oração, Pai, é que haja arrependimento, é que haja assim como houve nesse homem da direita. Ele foi ali condenado pelo mal que ele fez. Ele foi ali condenado, mas o Senhor estava no centro e ele ouviu a Tua palavra. Automaticamente houve transformação. E automaticamente veio o temor, com aceitação e reconhecimento que Tu és o Messias, o Redentor. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Eu oro, meu Deus, meu Pai, e declaro na autoridade que o Senhor me concedeu como ministro da Tua palavra, na posição hoje de filho. Eu declaro que o bairro Vídeo Guerra é do Senhor Jesus. Eu declaro que cada esquina desse bairro, cada rua, Pai, anjos do Senhor está tomando a frente. Eu declaro, Pai, qualquer pessoa que andar sobre essas ruas, Pai, que os Seus anjos venham protegê-la. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que toda a opressão, se houve algum trabalho feito, Pai, contra a vida dos meus irmãos, eu quebro agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Que seja quebrada agora toda palavra torpe, palavra de maldição lançada sobre a família dos meus irmãos, daqueles que estão assistindo. Seja quebrada agora em nome de Jesus. Seja quebrada agora, meu Deus, meu Pai. Todo objeto que foi dado aos meus irmãos ou alguma comida, se foi oferecido como oferenda a Satanás, eu quebro agora e desfaço todo o laço do passarinheiro, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu desfaço agora, Pai, e quebro agora toda a opressão. Eu quebro agora, Pai, todo espírito de cansaço que está agindo sobre essa vida, toda dor de cabeça, enfermidade, dor no corpo. Eu
Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda ação do inimigo que está agindo na área financeira. Seja quebrada agora em nome de Jesus, portas que se fecharam. Eu agora declaro em nome de Jesus Cristo, portas sendo abertas. Eu declaro agora cadeias sendo quebradas. Eu declaro agora em nome de Jesus, cadeias sendo quebradas sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e daqueles que estão assistindo. Espírito de morte, eu te dou uma ordem, saia em nome de Jesus Cristo. Espírito de depressão que está agindo nessa vida, eu te dou uma ordem agora, eu ministro o sangue de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Que haja agora, meu Deus. Se Satanás está agindo na família, no casamento, eu quebro agora toda ação demoníaca de Satanás sobre esse casamento, sobre essa família. E ministro o sangue de Jesus. Eu ministro o sangue de Jesus sobre as nossas casas, Senhor. Se há algo ali, Pai, que não pertence, Pai, a Ti, se há algo ali que foi dado, colocado ali sem que nós sabemos, Pai, em nome de Jesus Cristo agora, eu quebro agora em nome de Jesus. E eu consagro agora, meu Deus, consagro a vida de cada um dos irmãos aqui presentes e de seus familiares, e apresento no Teu trono de glória. Meus amados, há somente um caminho a percorrer, não há atalhos nem para a direita nem para a esquerda. O único caminho é Jesus Cristo, e Ele mesmo fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém tem ao Pai a não ser por Ele. O mesmo Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, o mesmo Jesus Cristo que fez Lázaro ressuscitar, o mesmo Jesus Cristo que curou aquele homem da cegueira, aquela mulher do fluxo de sangue, é o mesmo Jesus Cristo que age nessa igreja, que age nesse dia, que age nessa casa, e sempre será o Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, eu oro, Pai, para aquelas pessoas que perderam o seu ente querido, que o Teu Espírito Santo Consolador, Pai, vem sobre cada família, Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu oro por cada um deles, meu Deus. Eu oro, meu Deus, meu Pai, por cada líder, Pai, cada pastor, bispo, apóstolo, por cada igreja, Pai, estabelecida aqui no bairro, no nome de Guerra, Senhor. Fortaleça esses pastores, Pai. Fortaleça a Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Damos graças e te agradecemos, Pai. E tomamos posse de tudo aquilo que nós declaramos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Amém, irmãos? Já estamos terminando, quero dar alguns recados. Em nome de Jesus, você que está assistindo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Espírito Santo seja sempre na vida de todos vocês, guiando, instruindo. E que vocês sejam ministrados a cada dia pela palavra do Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra, ela entrou no seu coração e ela não vai voltar. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente ao seu coração depois desse culto. A palavra está terminando aqui agora, mas Jesus vai continuar falando contigo. E aos irmãos aqui presentes, quero agradecer a todos pela participação.
que estão na igreja, firmes. Quero dizer que precisarem do pastor, eu estou aqui em nome de Jesus. E nós vamos continuar firmes no mesmo propósito, na mesma comunhão. E nós vamos perseverar de fé em fé. Amém? Se coloque sobre os seus pés para a bênção final, em nome de Jesus Cristo. Todas as quartas nós temos culto de cura e libertação e culto de oração também. Você que é de Lagoa Santa, você é nosso convidado, em nome de Jesus Cristo. Um recado que eu quero dar para os irmãos do Facebook. Talvez nós vamos ficar um pouco ausente dos cultos ao vivo pelo Facebook, que nós vamos fazer um teste em outra plataforma, mas breve retornaremos. Então, próxima quarta-feira, nós vamos fazer uma nova gravação através de outra plataforma, amém? Será um teste que nós vamos fazer em nome de Jesus. Faz um sinalzinho de receber a bênção final em nome de Jesus. Você que precisa de aconselhamento pastoral de Lagoa Santa, precisa conversar, precisa de uma visita em sua casa, um culto em sua casa, deixa aí um recadinho aí, na mensagem do Facebook, que eu vou estar respondendo todos vocês em nome de Jesus, amém? Aos irmãos que conhecem alguém que esteja precisando de oração, procura, que nós vamos estar fazendo visitas. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por mais um culto em Tua presença. Graças te damos, Pai, e te louvamos, porque sempre o Senhor será bom. Continue falando fortemente ao coração dos meus irmãos, e que eles possam, Pai, ter uma semana repleta de vitórias, em nome de Jesus. Eu os abençoo, meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que sua semana seja repleta das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém.